Sejam bem-vindos à parte 2 de como que a Bíblia chegou até nós no dia de hoje. Então, se você não assistiu ainda a parte 1, volta lá, que eu coloco como que os livros foram selecionados para fazer parte da Bíblia, ou do que a gente chama de cânon bíblico. Talvez você não saiba, mas a Bíblia não é um livro que foi escrito continuamente, do início até o fim. Ele foi escrito ao longo de mais ou menos 1.600 anos por 40 autores diferentes e é um compilado de 66 livros diferentes. Então, quais livros que entraram nessa seleção bíblica, quais que não entraram e por quê? Tudo isso eu expliquei na primeira parte do vídeo, então se você não assistiu, volta lá. Então, uma vez que os livros foram selecionados e entraram dentro do cânon bíblico, como que a gente pode ter certeza que o que foi escrito lá atrás é a mesma coisa que a gente lê na nossa Bíblia de hoje? Porque se for pensar, um texto qualquer que foi escrito há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, já é difícil de chegar de maneira íntegra até as nossas mãos hoje. Então, quanto mais um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, certo? Então, a gente pode estimar, não saber com certeza, mas provavelmente o primeiro autor da Bíblia, que foi Moisés, ele começou a escrever os seus livros mais ou menos ali 1.500 anos antes de Cristo. Então, é uma época bem longa aí para esses escritos chegarem até nós hoje. Então, como que eles foram chegando até nós? A gente sabe que os rolos escritos por Moisés, eles foram guardados dentro do templo, ao lado ali da Arca da Aliança. Então, eles foram preservados de maneira muito próxima. E depois, tanto esses livros como outros livros que foram sendo escritos ao longo do tempo e considerados também como escritura, eles foram sendo copiados por pessoas chamadas escribas. Então, as cópias mais antigas que a gente tem hoje dos livros do Antigo Testamento, eles não são a cópia original, a cópia que Moisés escreveu, ou que foi escrita lá por primeiro. Mas nós temos cópias muito antigas desses escritos originais. Então, eu vou falar um pouquinho depois sobre essas cópias, as mais antigas que a gente tem. Mas primeiro, eu queria falar sobre o processo que os escribas faziam para copiar do original para novos livros, né? Para que você tivesse aquele texto em mais locais, disponíveis em mais locais. Porque é claro que não havia todo o sistema de impressão que só foi surgir muitos anos depois. Então, como é que você fazia para copiar um livro, para ter um segundo volume do mesmo livro? Você tinha que copiar à mão. E esse era um trabalho feito por uma classe de pessoas chamadas escribas. Os escribas eram as pessoas que sabiam escrever, como o nome mesmo já sugere, né? Então, eles se dedicavam muito, era um trabalho levado muito em conta, não era um trabalho comum, era um trabalho extremamente valorizado e também extremamente cobrado, para que fosse feito de maneira fidedigna essas cópias. Então, só para você ter ideia, alguns costumes que aconteciam ali entre os escribas, para você ver o quão a sério era levado esse trabalho. Então, primeiro que eles que tinham que manufaturar o seu próprio material, não era simples você ter o pergaminho, que era um dos materiais em que eles faziam as cópias, e nem as penas, tudo eles que tinham que manufaturar ali. Então, já dava uma certa seriedade, do tipo, eu não quero errar, porque se eu errar, eu vou ter que jogar essa página fora aqui e eu vou ter que fazer outra, e é um processo bem complexo. Então, adicionava ainda mais essa seriedade do trabalho. Só que se eles errassem uma única letrinha ali em uma página, eles tinham que descartar a página inteira. E se por um acaso eles errassem 3 vezes, eles tinham que descartar o volume inteiro. Então, imagine que você já está ali terminando a transcrever o Antigo Testamento, que era na época que eles faziam, e de repente você comete o terceiro erro. Você tinha que pegar todo aquele manuscrito e jogar fora e começar de novo. Porque isso daria mais seriedade, mais fidedignidade ao trabalho que eles estavam fazendo, de que realmente aquela cópia era exatamente igual ao original. Eles também eram proibidos de fazer essa cópia de memória. Porque imagine, se você está copiando ali todo dia os mesmos textos a tua vida inteira, você vai começar a decorar, certo? Só que a nossa memória, às vezes,
engana a gente, né? Faz uns truques aí com a gente. Porque a gente acha que é um texto, quando você vai ver, opa, não era exatamente o mesmo texto. Então, eles não eram permitidos fazer de cabeça. Eles tinham que realmente ler o texto original e escrever ali o texto na folha nova, para ter absoluta certeza que o que eles estavam copiando era exatamente igual ao original. Então, a gente pode entender que o processo era muito rigoroso, era levado muito a sério. Eles mesmos colocavam uns comentários, às vezes, ao final da cópia, dizendo que quem tirasse qualquer letra desse manuscrito ou colocasse qualquer coisa seria condenado à perdição eterna. Eles faziam umas ameaças bem fortes, assim, para que realmente ninguém fizesse nenhum tipo de alteração. Eles entendiam a importância do trabalho que eles estavam fazendo. Inclusive, mais um detalhezinho, mais uma regra que eles tinham que seguir, eles tinham uma palavra central na página. Então, não é assim como se eu fosse copiar aqui uma folha e numa cópia essa frase vai ficar numa página, na outra cópia ela vai ficar um pouquinho anterior, porque o tamanho da letra fica diferente, como se a gente fosse fazer uma cópia hoje. Não. Eles tinham uma palavra central que tinha que ficar no meio da folha e tudo tinha que bater. Depois, no final da escrita daquela folha, eles contavam o número de letras, o número de palavras e também, se não batesse, se não desse certo, tinha que jogar tudo fora. Então, você veja como eles tinham vários critérios, vários níveis de confiabilidade para ver se o texto foi copiado de maneira fidedigna ou não. Então, esse era o trabalho dos copistas ou dos escribas, as pessoas que sabiam escrever ali naquela época. Mas tudo bem, então a gente já entende que existia um alto grau ali de fidedignidade nessa escrita, nessa cópia dos textos sagrados. Mas o que a gente tem hoje de prova arqueológica para mostrar que o texto que a gente tem é o texto que foi escrito lá pelos escribas, que foi escrito por Moisés? Pois bem, a cópia mais antiga de qualquer escrito que a gente tem da Bíblia, do Antigo Testamento, são cópias que são chamadas rolos do Mar Morto. Então, foi um achado arqueológico, foi achado em 1947, próximo ao Mar Morto, por isso que eles chamam de rolos do Mar Morto. E ali tinham fragmentos de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Só tinha um livro que não foi encontrado, que foi o livro de Esther. Fora o livro de Esther, todos os outros livros tinham fragmentos dentro daquele local que foram achados escritos perto do Mar Morto. E esses livros datavam de 7 séculos antes da vinda de Jesus. Antes deles acharem os rolos do Mar Morto, os escritos mais antigos, as cópias mais antigas que eles tinham do Antigo Testamento, era do 3º século depois de Cristo. Então, eles acharam algo que era 1000 anos, praticamente 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga que eles tinham. E aí, o que eles foram fazer? Foram comparar. Vamos ver esses escritos aqui de 1000 anos antes com os escritos mais antigos que a gente tem. Será que é igual? O que aconteceu? E quando eles foram comparar, para surpresa talvez das pessoas, o conteúdo do que estava escrito ali estava praticamente igual. Então, é claro que mudaram algumas grafias, porque 1000 anos de diferença, a própria língua evolui, muda. Então, uma palavra não era mais utilizada, ela foi substituída por outra. Então, poderia acontecer essas diferenças pontuais. Mas o conteúdo da mensagem era o mesmo. Então, você veja que realmente o trabalho foi feito de maneira muito diligente, essas cópias. E a gente tem cópias ali, então, datadas de 7 séculos antes de Cristo. Essas são as cópias mais antigas do Antigo Testamento. Não são cópias inteiras, mas são frações, são pedaços ali que quando você compara o pedaço, você vê que o conteúdo está batendo. Então, provavelmente o pedaço que não aparece, que não foi encontrado, também está batendo. Pois bem, e como que a Bíblia chegou aqui no português? Que também é interessante a gente falar um pouquinho mais da nossa história. Ela foi traduzida inicialmente por uma pessoa chamada João Ferreira de Almeida. Então, talvez a Bíblia que você tem aí hoje, ela é a versão Almeida alguma coisa.
Almeida Revista, Almeida Atualizada, Revista e Atualizada, você tem várias versões dessa tal Almeida. O que é isso? Então, esse jovem português chamado João Ferreira de Almeida, ele pegou a Bíblia em latim na época e fez uma tradução para o português, que não existia ainda. Começou a fazer tradução, ele fez em 1 ano, acredite se quiser, esse trabalho de tradução inicial. Mas essa tradução acabou se perdendo, ele mandou para uma pessoa lá que perdeu, enfim. Então ele pensou, vou fazer de novo a tradução, mas dessa vez eu vou fazer melhor. Eu vou fazer direto dos originais. Lembra que os originais que eu falei estavam em hebraico, um pouquinho em aramaico e o Novo Testamento em grego? Então ele foi aprender essas línguas, o hebraico bíblico, o grego, para poder fazer a tradução diretamente dos originais. Aí esse trabalho foi um trabalho da vida inteira dele. Ele inclusive não terminou o trabalho, faltou um pouquinho que outra pessoa concluiu, um finalzinho ali do Antigo Testamento. Mas foi o trabalho de vida dele fazer essa tradução para o português. E essa é a tradução ainda que é mais utilizada até hoje, apesar de que foi atualizada para a linguagem de hoje, para o português de hoje, e também revisto alguns possíveis erros. Então, pessoas que vão fazer a revisão voltam lá no original. Hoje nós temos muito mais achados arqueológicos do que o Almeida tinha na sua época. Então, por exemplo, esse que eu citei aqui do Mar Morto, na época dele não tinha ainda esse achado. Então, hoje, com mais achados arqueológicos que foram sendo feitos, algumas pessoas foram revisando ou atualizando essa tradução que o Almeida fez lá atrás. E é por isso, então, que a gente tem essas várias versões da tradução Almeida. Mas também nós temos outras traduções, por exemplo, a Nova Versão Internacional, que da mesma maneira foi um grupo que foi lá nos originais, mas agora de uma maneira mais atualizada, com mais recursos, e fez uma tradução. E depois um outro grupo traduziu também para o português, mas usando a mesma filosofia que foi utilizada na tradução da Nova Versão Internacional. Então é interessante ver também qual tradução que você está usando. Isso faz com que existam algumas diferenças em uma versão e outra, mas são diferenças pontuais de linguagem. Uma frase usa uma linguagem mais antiga, outra uma linguagem mais nova, ou mais simples. Então, isso é só uma diferença de versão, mas o conteúdo ele tem que sempre ser o mesmo. E por isso que a gente utiliza versões que nós consideramos fidedignas, foi feito um trabalho sério na tradução lá dos originais para passar para a nossa língua hoje, o português atual, o português que a gente usa hoje em dia. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei trazer um pouquinho da história da Bíblia, que nos ajuda a acreditar mais no texto, a entender que nós temos sólidas razões para acreditar que o texto que a gente usa hoje é o texto que foi escrito originalmente, e também para a gente entender um pouquinho como que chegaram essas verdades, essas escrituras até a nossa mão hoje. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Esse foi o mais longo. Eu prometo que os outros são mais curtos.